19 horas, né, conforme prometido, vamos iniciar. Quero dar boas-vindas à Lorena. Lorena, seja muito bem-vinda, né? Estou aqui Obrigada. como anfitriã, mas você é que vai nos dizer como a gente faz para se tornar um líder eficaz. Lorena é diretora do Grupo Valori, coach há mais de 20 anos. Eu acredito que a maioria que estão aqui receberam o currículo da Lorena e estão aqui para te ouvir, Lorena. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jana. Obrigada a todos. Vamos começar, então, nosso webinar. Nós não temos feito muitos webinars ultimamente, porque essa tecnologia ainda é pouco utilizada pelas pessoas e a gente acredita que sempre o presencial agrada mais. Mas como eu tenho estado viajando muito fora também de Cuiabá, e nós temos clientes não só em Mato Grosso, mas em diversos estados do Brasil, que inclusive estão hoje aqui conosco, estarão e estão hoje conosco aqui nessa palestra, nós entendemos que este seria um canal importante e interessante para que a gente pudesse começar 2019 falando de liderança e, a partir dessa experiência de hoje, fazer disso uma rotina na forma como a gente se comunica e leva conteúdo de qualidade para os nossos clientes, né? Para você, cliente, para você, profissional do mercado, que está nesse relacionamento conosco e que está buscando o seu autodesenvolvimento. Então, quero te parabenizar por ter escolhido estar aqui hoje, dedicar uma hora e pouquinho da sua noite para o seu autodesenvolvimento. Isso já é um sinal da sua diferenciação, né? Então, parabéns por isso, e eu espero que você saia daqui hoje com algumas ideias, com alguns insights de como você pode construir esse modelo de liderança mais efetivo. Como a Jana falou, eu já estou na estrada há algum tempo como coach de executivos e de times, trabalhando no desenvolvimento de líderes, tanto em programas de coaching como de treinamento, de mentoria, já numa jornada bem longa. E, além disso, tenho a minha própria experiência como líder, que me ensina muito, acho que é onde eu mais aprendo, né, como líder e praticar aquilo que eu falo, aquilo que eu estudo e que eu vejo que funciona, aquilo que eu vejo que funciona com os meus clientes de coaching, de treinamento. Ter essa oportunidade de praticar com a minha equipe é que eu acredito que tenha maior valor para mim, é onde eu aprendo e que eu checo o que realmente funciona e o que não funciona, né? Então, a ideia desse nosso bate-papo de hoje é eu compartilhar com você essa experiência daquilo que realmente eu percebo que funciona, né? E que é essencial para a liderança efetiva. Se a gente for pensar em termos de liderança e buscar bibliografias, vídeos, artigos, a gente vai encontrar tanta coisa de liderança, tenho certeza que vocês já leram muito sobre isso, e a gente fala, mas peraí, o que é realmente mais importante, né? Então, eu sou uma pessoa muito prática, eu procuro sempre refletir naquilo que é essencial, eu preciso levar para frente, eu preciso garantir que seja uma realidade minha como líder e daqueles que eu apoio. Então, hoje eu construí essa palestra para vocês pensando nisso. O que é essencial, que eu quero compartilhar com você e garantir que você saia daqui hoje com clareza em cima disso, tá? Então, foi com muito carinho que eu montei esse programa hoje para vocês e no final da palestra eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aí pelo chat, pode perguntar diretamente para mim, eu vou procurar responder o máximo possível, mas dentro do limite de tempo que eu planejei para esse nosso encontro de hoje, tá bom? Então, vou escolher aí algumas perguntas para responder a vocês, ok? Muito bem. Então, gente, primeiro, né, o que significa ser um líder efetivo, né? A gente fala muito sobre liderança eficaz, liderança situacional, tem uma série de temas sobre liderança que a gente pode perceber que muitas vezes trazem modismos, né? Então, quando eu falo sobre líder efetivo, eu estou falando daquilo que na prática realmente configura um modelo de liderança interessante e que traga resultados para vocês. E eu trago esse triângulo para introduzir esse tema,
para dizer o seguinte: para você ser um líder efetivo, tem que ter uma percepção coletiva sobre a sua liderança, né? Isso é efetividade. Não adianta o seu chefe achar que você é um bom líder, ou uma pessoa da sua equipe achar que você é um bom líder, ou você achar que você é um bom líder e outros não. Então, a liderança efetiva é aquela que tem um impacto no ambiente bastante consistente. E que se alguém chegar naquela empresa ou naquela organização e perguntar quem é um líder aqui realmente forte, quem é uma liderança forte nessa empresa, de cara as pessoas lembrem, é a Joana, é o José, é a Maria. Então, o líder efetivo é aquele que é percebido pelos seus comportamentos na organização de maneira sistêmica, né? E não é uma coisa fácil a gente conseguir isso, porque significa que eu tenho que me preocupar com o meu relacionamento em todos os níveis da organização. Então, assim, como é que eu percebo que eu sou um líder efetivo? Sem ter certeza que a organização percebe, que a equipe percebe. Talvez usando a minha referência de liderança, não é isso? O que eu acho que é ser um bom líder? Daquilo que eu já estudei, já li, ou dos líderes que eu já tive ou que tenho. E eu uso isso como referência. Então, se eu tenho aquelas atitudes, aqueles comportamentos de liderança, eu me percebo um líder efetivo. Porém, tem um grande risco aí. Você pode se achar um bom líder, mas a percepção da sua equipe não ser a mesma, porque talvez os seus conceitos de liderança não estejam adequados àquela cultura daquela equipe, ao perfil daquela equipe, ao nível de maturidade daquela equipe. Então, não adianta só você perceber isso, só você sentir que você é um líder efetivo a partir da sua referência de liderança, sem que você tenha outros aspectos, né, de validação dessa sua liderança. Mas é importante que você tenha essa consistência de percepção. Esse é um passo para a liderança efetiva, é você se perceber como líder efetivo. Segundo é a organização te perceber como líder efetivo. Como é que a organização costuma avaliar os líderes? Isso a gente compartilhando com você. Por alguma razão, eu estou tendo meu som. Pronto, já voltei aqui. Então, assim, como é que uma organização percebe que alguém é um bom líder? Então, existem ferramentas para isso, por exemplo, avaliações de desempenho, né? Então, muitas empresas acham que alguém que entrega resultados, que bate as metas, é um bom líder. E isso não é a verdade. Porque pode ser um bom líder e pode ser que ele não seja um bom líder. Pode ser que ele entregue os resultados à custa de muito sacrifício da organização, à custa de uma equipe desmantelada, à custa de uma equipe desmotivada, né? Às custas de uma equipe com alta rotatividade. Então, pode ser que ele esteja entregando resultados, mas será que esses resultados são sustentáveis ao longo prazo? Então, ser percebido pela organização como um líder efetivo é, além de resultados, é como você entrega, não somente o que você entrega, né? Então, quando a organização percebe em você uma liderança efetiva, nós estamos dizendo que você, além de entregar os resultados, entregar aquilo que se espera do seu papel na organização, você constrói um clima organizacional saudável, em que as pessoas se sentem motivadas e estimuladas a produzir, a contribuir de forma efetiva para a empresa, num relacionamento bastante produtivo com os clientes, internos e externos, né? Então, quando a organização percebe que você é um líder efetivo, também tem muita validade, porém, ela só vai ser 100% efetiva se combinada também com a percepção da equipe, que é a nossa base aí da pirâmide. Na minha visão e pela experiência desses anos todos, quando a equipe não percebe essa liderança efetiva, dificilmente nós vamos poder dizer que esse líder está sendo efetivo e conseguindo o melhor dessa equipe, né? Por isso é que programas, por exemplo, de avaliação, em que o próprio líder se avalia e talvez no máximo o seu superior o avalia, está extremamente limitado, né? Porque a equipe não está dando a opinião dela, a equipe não está contribuindo com a percepção que ela tem daquela liderança. Então, nós estamos míopes, né? Nós estamos enxergando uma realidade muito parcial daquela situação. Então, o que a gente deseja é criar esse conjunto sistêmico em que você se percebe como um líder efetivo, a organização te percebe como um líder efetivo pelos resultados que você entrega e a equipe te percebe como um líder efetivo pelos feedbacks que eles dão
em avaliações formais ou informais, né? Então, vocês vejam que é um sistema importante de ser construído. Agora, como é que é isso na prática, né? Como é que a gente constrói essa percepção na prática das organizações, né? Primeiro, compreendendo que o que é mais relevante nessa percepção é a que vem da equipe. É a equipe dizendo, eu percebo esse líder um líder efetivo. Isso é o que tem de maior valor. Isso é o que realmente vai mostrar uma capacidade de condução da equipe e de transformação de objetivos em realidade. Mas não é fácil, né? O que eu mais ouço dos empresários e dos gestores que a gente atende em diversos programas que a gente entrega é que gerir pessoas é uma tarefa muito difícil, que dá muita dor de cabeça. Se você que está aí me ouvindo é gestor, você com certeza tem uma série de exemplos, né? De o quanto fazer a gestão de pessoas é difícil, o quanto exige uma série de habilidades, a forma de compreender as pessoas, de compreender os seus comportamentos, as diferenças entre as pessoas, os diferentes momentos em que cada um da equipe está, e você, como líder, precisando lidar com as pressões que vêm de cima, dos lados, de baixo, do mercado, para fazer essa equipe realmente entregar, né? Então, é uma tarefa muito, muito difícil e que precisa ser uma escolha. Justamente por ser tão difícil, precisa ser uma escolha, né? Você quer ser um líder efetivo, mesmo sabendo dos desafios que isso traz. Vejam só esse resultado dessa pesquisa do Instituto Gallup, que foi apresentado em janeiro do ano passado. Gente, essa pesquisa mostrou que 87%, peraí que eu, sem querer, eu tirei o compartilhamento aqui, ó, que 87% dos pesquisados, nós estamos falando de quase 100 mil pessoas pesquisadas no mundo todo, não estão engajadas no trabalho, né? Esse estudo, ele foi um estudo muito chocante, assim, quando ele foi apresentado, porque a gente fala, meu Deus, como assim? Nós temos 13% de pessoas comprometidas, engajadas com o trabalho. Vocês vejam o que está acontecendo no mundo hoje, né? O quanto as pessoas estão trabalhando com a visão de porque eu preciso me sustentar, eu preciso sustentar minha família, eu preciso pagar minhas contas, por isso que eu trabalho. Quer dizer, o quanto essa falta de engajamento é prejudicial não só para a organização, mas para o mercado, para os clientes, para a própria pessoa que está trabalhando e não está satisfeito, né? Porque você trabalhar sem engajamento significa que você não tem energia, você não tem entusiasmo, você levanta da cama pensando, meu Deus, mais um dia de trabalho, né? Isso é muito triste, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando e a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Então, você estar num trabalho que não te preenche é muito triste. E é essa a realidade dessa força de trabalho que a gente tem. Então, nós estamos dizendo que a grande maioria dos nossos colaboradores, da nossa equipe, não está engajada com o trabalho. Imagina o que isso representa para o cliente. Né? Então, um colaborador desengajado, ele vai cuidar do cliente? Ele vai estar preocupado com como o cliente está se sentindo? Ele vai fazer o melhor com os recursos que ele tem? Será que ele vai cuidar dos recursos da empresa? Será que ele vai pensar se tem uma outra forma mais interessante de fazer aquela tarefa, mais inteligente? Não, né? Então, assim, trabalhar com essa realidade, com a realidade de que a maioria dos colaboradores, a maioria das pessoas hoje no mercado de trabalho não está engajada, é um desafio ainda maior para a liderança. Por quê? Porque tem uma responsabilidade da liderança nesse resultado, né? Claro que nós estamos falando e super generalizando de também muitas pessoas que estão fazendo atividades, né, trabalhando em algo que talvez não seja o que ela deseja. Mas existe uma grande responsabilidade da liderança nisso, né? E várias pesquisas já mostraram que em entrevistas de desligamento, o primeiro fator de tomada de decisão de saída da empresa é de conflito com a liderança imediata. Então, assim, a liderança tem uma grande responsabilidade neste número aqui. E a gente precisa entender, então, o que é que vai trazer engajamento para as pessoas, né? O que motiva e engaja uma pessoa a trabalhar? Até para a gente começar a entender aquilo que nos cabe, né? Tirando aquilo que não está ao nosso alcance, né? Então, vamos pensar sobre isso juntos aqui. Mas veja o que acontece no dia a dia desses gestores
que eu tenho ouvido já há tantos anos dizer, Lorena, como é difícil gerir pessoas, meu Deus, eu sei que eu devo ser um líder efetivo, eu acredito no impacto e na importância disso, mas eu tenho que lidar com situações muito repetitivas, né? Então, situações em que eu tenho que falar, mas isso aconteceu de novo está acontecendo a mesma coisa, o mesmo erro, a mesma atitude que a gente já conversou antes está acontecendo de novo. Então, quantas vezes você está ali com alguém da sua equipe que você pensa isso, mas de novo isso aconteceu, né? Então, a repetição dos mesmos problemas, né? O quanto isso nos traz desafios e muitas vezes nos cansa como líderes ter que lidar com aquela situação, né? Outra fala, né? Preciso falar de novo a mesma coisa? Então, será que eu vou ter que repetir quantas vezes, né? Para poder você entender aquilo que a gente conversou. Então, também esse desafio. Deixa eu só ver o que eu... Tem alguma coisa acontecendo aqui. Aqui, eu já consegui. Ou então, como assim não fez do jeito que eu falei? Eu já conversei com você, a gente já combinou que era para você fazer dessa forma e você continua fazendo de outra forma. Então, todas essas verdades, né, essas frases e esses pensamentos que nós, enquanto líderes, temos, eles nos enchem, muitas vezes, de um sentimento de impotência. E eu ouço isso com muita frequência. Lorena, mas será que adianta? Porque eu estou há tanto tempo fazendo esse esforço e parece que eles não evoluem. De novo a mesma coisa, né? Será que eu vou ter que fazer para que fique bom? E acaba que esses líderes fazem isso. Eles se envolvem na operação achando que isso vai resolver o problema, que a partir disso as coisas vão mudar. E é claro que eles com o tempo percebem que não foi suficiente, que não resolveu, né? E que as coisas são um pouco mais difíceis do que eles gostariam que fosse, né? E aí os desafios vão se tornando cada vez mais desafiados, mais impactantes, porque à medida que essa equipe não evolui, as pessoas vão se sentindo mais insatisfeitas, mais frustradas, e aí o líder vai cada vez fazendo mais e mais e mais esforço para conseguir o resultado, né? E essa é a realidade que eu vejo aí em grande parte das lideranças que eu acompanho de alguma forma hoje no mercado de trabalho, esse grande desafio de conseguir que essa equipe evolua. E aí muitos chegam e falam assim, tá, mas o que eu faço então? Né? Porque eu não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de entregar esse trabalho. Eu não posso deixar que o cliente seja mal atendido. Eu não posso deixar que as coisas aconteçam de forma desconectada com os objetivos e metas da organização. O que eu vou fazer para lidar com essa realidade? Com uma equipe que faz mais do mesmo, com uma equipe que não aprende, com uma equipe que eu preciso falar sempre a mesma coisa, com uma equipe que se eu não botar a mão na massa, a coisa não sai, né? E aí muitos desses líderes acreditam que o problema está na equipe, né? Então vamos mandar todo mundo embora e vamos contratar todo mundo de novo. Não resolve, né, gente? Tem um livro que uma vez eu vi a capa, achei bem interessante, e o título dele é assim, você não pode demitir todo mundo, né? Então, assim, não dá para demitir todo mundo e não adianta demitir todo mundo, porque isso é um processo de construção da sua liderança com essa equipe, né? A necessidade de você compreender como essa equipe funciona e ir construindo esse modelo de liderança com essa equipe. Então, nós estamos aqui para pensar juntos. Como é que você pode construir um modelo de liderança a partir de boas práticas que te ajuda a lidar com esse contexto de pessoas que vão fazer de novo a mesma coisa, que vão demonstrar a você que se você não botar a mão na história, a coisa não vai sair, que você vai ter que repetir de novo e que vão fazer diferente daquilo que você combinou. Como é que você vai lidar com isso? Porque isso é a realidade, gente. Vejam lá o estudo que eu acabei de apresentar. Nós estamos falando que 87% da mão de obra global não está engajada com o trabalho. Então, ouvir e viver esse tipo de realidade aqui é o que acontece com a maioria dos líderes. Eu estou falando de líderes de pequenas, de médias, de grandes empresas, da área pública e privada, né? De todas as regiões que eu já trabalhei. Então, eu já atendi clientes e atendo clientes não só no Brasil, mas no mundo. Já fiz vários trabalhos na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Então, eu ouço as mesmas coisas.
Eu ouço as mesmas coisas. A gente fala, mas é porque a empresa é pequena, porque tem muita mulher. Cada um fala uma coisa. Cada um acha que o seu problema é maior que o do outro, e não é, né? Então, muda o segmento, continuam as questões. Por quê, gente? Porque são pessoas, né? Porque somos seres humanos imperfeitos, todos nós, procurando encontrar o nosso lugar nesse espaço aí que se chama vida, né? Procurando compreender qual é a melhor maneira da gente lidar com tudo isso, né? E o que gera motivação? Já que nós estamos falando de engajamento e nós estamos falando da liderança, trazer essa equipe para esse engajamento, o que gera motivação? Gente, essa é uma lista padrão. Se vocês forem pesquisar e os livros que tratam de motivação, eles trazem esse conteúdo, nós vamos ver que o que faz alguém movimentar, ou seja, motiva para ação, né, leva para frente, move para ação, é o medo de perder, né? É o medo de perder algo, é o medo de ser punido. Então, o medo motiva. O dinheiro motiva, porque eu penso, poxa, com esse dinheiro eu posso realizar mais na minha vida, eu posso adquirir as coisas que eu quero, eu posso ter as experiências que eu desejo, né? Então, o dinheiro é fator motivacional. O orgulho de si próprio, então, o desejo de se sentir importante, valorizado, relevante, motiva. A curiosidade motiva, então, a perspectiva de você estar em contato com algo que te ative, te aguça os seus sentidos, né? Então, isso também é algo que motive. A paixão, então, quando você está diante de algo que você tem paixão por, é motivador, né? Então, imagina que você gosta muito de animais, então estudar sobre animais, ler vídeos, ler livros sobre animais, assistir vídeos sobre animais, estar com os animais, isso vai com certeza te entusiasmar. Então, você estar em contato com aquilo que você tem paixão por. Motiva a gente falar de propósito, então, quando você está diante de uma situação que te faz sentir que você está vivendo o seu propósito, né? Então, quando, por exemplo, você tem como propósito contribuir para que os idosos tenham vidas de mais qualidade, você pode estar numa organização que contribua com esse propósito, isso com certeza também pode te motivar. Quando a pessoa percebe que ela está aprendendo algo novo, né? Que aquele trabalho traz aprendizado para ela, também tem uma excelente oportunidade de gerar mais motivação. E, por fim, quando a pessoa sente autonomia, né? Porque quando a gente é colocado numa posição em que a gente é desafiado, a gente não só aprende, mas também a gente sente essa autonomia como um grande benefício, né? Muitos estudos mostram que a gente precisa dar o desafio para a nossa equipe 4% acima da capacidade que ele tem. Olha que interessante. Se você dá um desafio para a equipe que está abaixo da capacidade, você não vai motivar essa equipe, né? Não pode também ser muito acima da capacidade, porque senão você vai desmotivar, porque a equipe vai olhar para o desafio e falar, eu não tenho competência ainda para esse desafio. Então, o desafio tem que estar um pouco acima da capacidade alocada, daquilo que essa equipe tem, de conhecimento, de habilidade, de experiência desenvolvida, né? Então, a autonomia, quando você dá autonomia para a pessoa, você permite que ela conheça, inclusive, aquilo que ela não sabe sobre ela mesma, sobre a capacidade que ela tem, que muitas vezes ela não reconhece. Quando a gente dá autonomia, a gente permite que venha à tona também o potencial da pessoa. Agora, quando a gente olha essa lista aqui, a gente pensa, tá, mas e aí, eu vou fazer então a gestão pelo medo, que daí assim eu motivo a equipe? Não, né? Por que não, gente? Porque não se sustenta. Né? Você fazendo uma gestão pelo medo, você cria um primeiro impacto que gera ali um movimento, mas isso não se sustenta. A pessoa vai perdendo a sua energia e ela nunca vai trazer o melhor dela à tona, né? Então é de curto prazo. Fazer a gestão pela ameaça é de curto prazo. O dinheiro, que é o segundo ponto, mesma coisa, não tem fim. E você e a maioria dos líderes não tem autonomia nem condição de usar o dinheiro como ferramenta de motivação. As empresas têm orçamentos limitados e têm condição limitada de concessão de benefícios e aumentos salariais, né? Então, também não é possível. Claro que tem aí muitas organizações trabalhando com planos de remuneração variável, com bônus, justamente para
criar essa motivação das pessoas para que elas realizem mais a partir do dinheiro. Mas vejam que não é só isso, tem uma série de outros fatores. E o que é legal, todos os outros fatores, criar orgulho, criar curiosidade, ajudar a equipe a acessar aquilo que eles têm paixão, ajudar a equipe a perceber que eles vivem aquilo que está ligado ao propósito deles, gerar aprendizado e gerar autonomia está ao alcance dos líderes, né? Então, os líderes têm condição de gerar um ambiente organizacional em que isso seja realidade. Então, nós estamos falando aqui, gente, de você como líder atuar naquilo que você controla. E eu gosto muito de usar a frigideira. Quem já fez formação de liderança comigo ou coaching comigo sabe que eu falo muito da frigideira, porque isso fica fácil para memorizar. Eu quero que você memorize isso, né? Quando a gente fala daquilo que a gente controla. Então, a frigideira aqui nessa imagem é tudo aquilo que a gente não controla. Então, o que eu não controlo quando eu estou falando de gestão e liderança? Eu não controlo as escolhas que as pessoas vão fazer. Eu não controlo se um membro da minha equipe vai querer ou não melhorar ou mudar um comportamento, se ele vai se dedicar ou não. Isso eu não controlo, isso é uma escolha dele. Não é? Então, isso é a frigideira. É a frigideira. Eu não controlo como o mercado vai reagir às estratégias da empresa. Eu não controlo se o governo vai regulamentar o nosso setor de forma a impactar no nosso negócio. Então, não adianta a gente ficar sofrendo por aquilo que a gente não controla, né? A clara do ovo é aquilo que eu influencio. Então, eu tenho alguma influência naquele cenário. Eu não tenho controle, mas eu tenho influência. Então, pode ser que eu tenha alguma influência sobre o comportamento da minha equipe. Por quê? Porque a maneira como eu lidar com eles pode gerar um movimento diferente na forma deles lidarem com as coisas. Então, ok, já tem alguma influência, já vale a pena eu pensar em como eu vou impactar nessa equipe, como eu vou lidar com essa equipe para ajudá-los a fazerem esse movimento. Então, a clara é aquilo que eu tenho influência. Mas a gema, que é a menor parte dessa imagem, é aquilo que eu controlo. E o que a gente controla, gente? A gente controla só o que diz respeito a nós, né? Só o que diz respeito a nós. A gente controla os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. Então é nisso que a gente tem que colocar foco. E o líder efetivo, ele coloca foco nisso, porque ele sabe que a partir dele, da mudança de atitude que ele fizer nele, é que ele vai impactar as demais pessoas. É que ele vai conseguir ter alguma influência na mudança do cenário na equipe e na organização. Então nós estamos aqui hoje para começar a falar sobre liderança efetiva a partir de si mesmo, você fazendo as mudanças, né? Então, quando você se perceber mais uma vez, dizendo, minha equipe é muito fraca, porque isso, porque aquilo, aquele fulano faz assim, o outro faz assado, eu não aguento mais, tem que repetir tudo mais, pare para pensar naquele momento e pense assim, o que eu estou fazendo a respeito disso tudo? Como eu estou contribuindo para esse cenário, né? Como eu estou contribuindo para o cenário que a minha equipe está? Então, vá, a partir daquilo que você controla, fazer a mudança no contexto que você tem, ok? E aí eu quero falar para vocês aqui, daquilo que eu trouxe para a nossa conversa de hoje, que são 3 aspectos extremamente importantes para a liderança efetiva. Eu quero que vocês, à medida que eu for falando desses 3 aspectos, que vocês reflitam em qual deles vocês estão. Não vão compartilhar nada aqui, né? Você não precisa falar o que você escolheu, mas eu quero que você faça uma avaliação honesta, né? Reflita sobre você como líder. Em qual das 3 opções você se encaixa? Por quê? Porque esses cenários que eu vou trazer para vocês aqui, eles são muito comuns. E de tanto ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, os gestores trazerem essas histórias nas sessões de coaching ou na sala de aula, eu percebi que tem alguns comportamentos que são extremamente úteis e importantes para que esses líderes possam ser percebidos como efetivos. E é eles que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, eu quero que a gente reflita inicialmente sobre antes dos desafios começarem, né? Então, o que são os desafios? É o dia a dia da empresa, as adversidades ou problemas, eu não gosto de usar essa palavra, mas antes dos problemas começarem, antes de você ter uma adversidade com a sua equipe, antes de ter um problema com o cliente ou com o fornecedor, antes de faltar recurso, antes da meta não ser batida e ser um problema para a empresa, antes do problema acontecer. Como é que você age? Então, eu quero que você
reflita aqui sobre essas 3 situações e pense aí em qual delas você está. Seja sincero, porque a partir dessa percepção do que você pode mudar é que você vai fazer uma mudança para a liderança ser efetiva, né? Então, a primeira hipótese, o gestor que não faz nada, pois pressupõe que todos já sabem o que e como devem fazer. Né? Então, eu sempre ouço assim, pô, mas a pessoa já tem experiência, a pessoa já está... já vem do mercado pronta, ele é sênior, como assim? Não tem nada a fazer, a pessoa tem mais é que entregar o resultado. Ela foi contratada para isso. Né? Então eu vejo muitos gestores com uma percepção e uma expectativa irreal de que não tem nada a fazer, não tem nada que ele deva fazer, porque todo mundo já sabe o que deve fazer. Esse é o primeiro cenário que eu vejo com muita frequência, ouço com muita frequência. O segundo é aquele gestor que põe a mão na massa para a equipe ficar tranquila. Para não ter problema nenhum, deixa eu pôr a mão na massa, deixa eu estar lá fazendo junto o tempo todo, porque assim as coisas vão acontecer da forma como deveriam acontecer. Né? Então ele está se precavendo de um problema, como fazendo pela equipe, se sobrecarregando e gerando um monte de gente acomodada com aquela situação, esperando que a liderança faça por ela. E temos aí o terceiro cenário, que é o gestor que alinha os objetivos, os papéis e responsabilidades. Gente, como isso é óbvio, mas é difícil. Como os gestores não dedicam tempo para isso, para compreender o quanto o outro tem clareza sobre os objetivos da área, sobre os objetivos da função dele, sobre os objetivos da empresa. Eu lembro uma vez que eu estava num coaching de time, né? E aí eu falei primeiro com o líder daquele time, pedi que aquele líder escrevesse para mim quais eram os 3 principais objetivos daquela empresa para aquele ano. O líder escreveu os 3 objetivos no papel e eu pedi para ele aí eu perguntei a ele se ele achava que os diretores da empresa, que eram 5, se os 5 diretores compreendiam com clareza esses objetivos. Ele falou, com certeza, a gente fala muito sobre os objetivos, eles compreendem, eles vão estar alinhados com isso. E aí, na sessão de coaching de time, eu pedi que cada diretor escrevesse no papel os 3 principais objetivos que a empresa tinha para o ano. Não foi surpresa eu ver, né, a diferença de percepções. Ele ficou chocadérrimo, né? O presidente falou assim, nossa, eu não acredito. Como eles tinham percepções diferentes a respeito dos objetivos da organização. Então, gente, nunca é demais falar dos objetivos. Faça isso uma vez por semana, faça isso uma vez por mês, né? É importante validar, realinhar esses objetivos. Porque por mais que possa estar claro para você, provavelmente não está claro para a equipe. Ou talvez a equipe não consiga compreender qual é o papel dela naquele objetivo organizacional, né? Daquela pessoa específica, como que aquela pessoa contribui para aquele objetivo. E aí, se a pessoa não percebe onde é que ela está na organização ligada com o objetivo, aquela coisa do propósito que eu falei um pouco mais atrás, né, que é um dos grandes fatores motivacionais, vai por água abaixo. Se você está colocando a mão na massa, aquele item autonomia e aprendizado vai por água abaixo. Né? Então vejam que o cenário 1 e o 2, eles não vão contribuir para o aumento do engajamento da motivação. O cenário 3, sim. Então alinhar esses objetivos, alinhar os papéis. Qual é o seu papel como líder? Qual é o papel de cada pessoa na equipe? Entre eles. É muito comum a gente confundir, a gente tem uma expectativa que o gestor A que a área X vai ter tal responsabilidade, mas é a área Y. Então, quanto problema de comunicação acontece, quantos conflitos acontecem nas empresas e nas organizações por falta de alinhamento de papéis e responsabilidades. De quem é a responsabilidade por isso? Onde que ela começa, onde que ela termina? Né? Então, nós vamos conversar mais com a equipe sobre isso. Perguntar mais para a equipe qual é o papel dela, quais são os objetivos, quais são as responsabilidades, para checar, para ter certeza que está todo mundo compreendendo na prática o que isso significa. Então, veja, gente, que eu não vou esperar os desafios começarem. A gente já alinha antes deles acontecerem. Porque a gente compreende que pela própria dinâmica
das diferentes comunicações, do dia a dia corrido, das disputas de poder e né, que acontecem nas organizações, a gente sabe que tem muito disso no sistema organizacional, o que é mais provável é que exista desalinhamento. Então, sendo assim, qual é o seu papel como líder efetivo? O primeiro dos 3 que eu vou tratar aqui hoje: alinhar objetivos, papéis e responsabilidades. Tirar tempo para isso. Você pode ter uma equipe, gente, de uma loja, ou você pode ter uma equipe de uma área inteira, de uma grande empresa. É a mesma coisa. Trazer clareza para objetivos, papéis e responsabilidades é fundamental para essa equipe estar confortável no desafio nos desafios que surgirão. E com certeza isso já vai reduzir muito os desafios. Então, faça aí a sua escolha, onde é que você está, sendo muito sincero. Talvez você fale assim, eu fico no primeiro, eu fico no 1 e no 2, ou eu fico no 2 e no 3. Também pode acontecer, né? Mas o que é o correto aqui? O correto aqui, gente, é você ficar no 3, né? Não colocar a mão na massa, a equipe vai ter que fazer, lembrar de alinhar sempre e realinhar sempre. Isso antes dos desafios acontecerem ou começarem. E diante dos desafios. Então, está acontecendo um problema, né? Imagina que já exista um conflito instalado na organização, né? Eu quero que você pense em uma situação que você viveu nos últimos meses, de um conflito ou de um problema na empresa e você, gestor da sua equipe, precisando lidar com esse problema. Pensa, escolhe aí em qual dos cenários você ficou. O primeiro, do gestor que resolve o problema e fica chateado com a equipe. Resolve, vai lá, mas não é possível que de novo aconteceu isso. Aquelas mesmas afirmações de alguns slides anteriores, né? Não acredito que de novo isso aconteceu, essa equipe está muito fraca, não é possível, a coisa não evolui, enfim, fica ali chateado, né? Vai lá e resolve o problema porque está tendo pressão de todo lado. Talvez, se não for o dono da empresa, tem o dono cobrando ou o cliente cobrando. Deixa eu ir lá resolver, porque resolvo mais rápido, mais fácil, eu já sei como fazer, vai e resolve, fica chateado e bola para frente, porque não tem tempo a perder e toca o barco, né? Então, este é um exemplo do gestor que vai resolver o problema e fica chateado com a equipe. Então, talvez num processo de vendas, um cliente fica muito desconfortável com algo que algum colaborador tenha feito e o gestor vai lá direto no cliente e resolve o problema para o colaborador. Esse é um cenário, tá? O segundo cenário, gente, é o gestor que resolve o problema, mas ele não fica chateado com a equipe, ele reclama internamente da equipe. Ele reclama talvez para um membro da equipe que ele tenha mais afinidade, que ele tenha mais proximidade, ou ele reclama para o chefe, ou ele reclama para o cliente, né? Então, o primeiro gestor, ele resolve, mas ele fica chateado e não fala mais nada. O segundo, ele fala, mas ele fala para quem não deve, né? Ele vai reclamar, criando um ambiente de vitimização por parte da equipe, né? Que pensa assim, poxa vida, mas como que ele me expõe dessa forma? Foi a primeira vez que eu cometi esse tipo de erro. Enfim, a gente contribui para a vitimização desta equipe. Isso eu vejo com muita frequência. Por que eu vejo? Porque muitos líderes, quando vêm para o processo de coaching, eles me contam os desafios que eles viveram com a equipe. Eu pergunto, e como você lidou com o desafio? Não, eu fui lá e resolvi. Depois eu fui no RH, conversei com o RH. Tá, mas em que momento você conversou com essa equipe? Não conversei, Lorena, porque não deu tempo, foi muito corrido, não dá para conversar. Muito bem, então não adiantou muita coisa, né? Vocês passaram por isso e com certeza vão passar de novo, né? E o terceiro cenário é o gestor que para tudo para encontrar soluções com a equipe. Né? Então, diante do desafio, o desafio está acontecendo, gente, vai encontrar solução com a equipe. Pode ser uma solução pode ser um desafio leve, que a própria equipe vai falar da solução e você só vai apoiar, e pode ser uma coisa grave que você tenha que estar realmente imerso para ajudar a resolver, né? Mas precisa ser com a equipe. Qual é o grande problema, gente? É nós resolvermos o problema para a equipe e não com a equipe. Qual é o resultado de um gestor que resolve para a equipe? Uma equipe imatura, uma equipe que não assume a responsabilidade para resolver as coisas, que traz os problemas
para o gestor, e não é à toa que tem tanto gestor sobrecarregado, com problemas de estresse, justamente porque lida com o problema o dia inteiro. Então, quando alguém chega e diz assim, nossa, eu tenho problema o dia inteiro para resolver, eu falo, meu querido, o primeiro deles é resolver a sua liderança. Porque não faz sentido, a sua equipe não consegue resolver os problemas, o que está acontecendo? Ou você quer ser o super-herói e quer ser o todo-poderoso para resolver tudo? Cadê essa equipe assumindo a responsabilidade daquilo que lhe cabe? Tá? Então, aconteceu um problema, tem que chamar essa equipe ou chamar o colaborador e dizer, vamos resolver aqui. Qual é a solução que você pensou? Quais são as possibilidades? Né? E aí compartilhar também a sua visão de como pode resolver. Então vejam que é colocar atenção naquela solução. Também não é dizer assim, olha, se vira. Talvez teria um quarto cenário aqui, né? Dizer assim, se vira, problema seu. Também não resolve, né, gente? Também não resolve, né? Então, à medida que a equipe está trazendo para você um problema, é porque eles não estão ou capacitados ou se sentindo suficientemente empoderados para resolver. Algum problema está acontecendo. Se a equipe resolve por si própria, show. Se esse é seu caso, maravilha, parabéns. É a minoria das vezes que eu ouço isso. Na maioria das vezes, eu estou vendo o gestor fazendo pela equipe o que a equipe deveria estar fazendo. Né? Então, esse é um outro cenário. Avalie aí onde é que você está nesse cenário. E o terceiro contexto é um contexto após o desafio ser resolvido. Então, já passou o problema, já foi solucionado, né? Como é que o gestor pode lidar ou lida no dia a dia, pelas experiências que eu tenho, com esse tipo de situação? Eu tenho três casos também. O primeiro é um gestor toca o barco sem tocar no assunto. E eu vejo isso acontecer com muita frequência, né? Quando o meu coach traz para mim uma situação problemática que ele está vivendo, eu pergunto, você já viveu isso no passado? Ele fala, um monte de vezes. Desculpando o mineirês aqui, mas muitas vezes ele viveu aquela situação, né? Significa que já não é de hoje. E aí, gente, isso vira uma dinâmica da equipe. A equipe entende o quê? Que esse gestor quer resolver. É assim que as pessoas interpretam. O gestor quer resolver, para que eu vou resolver por ele? Deixa ele resolver. Né? Então, o gestor que toca o barco sem tocar no assunto, ele está perdendo uma oportunidade enorme de desenvolver as pessoas para a melhor performance. Né, de ajudar essa equipe a lidar com aquele problema, de aprender. E aí tem tantos exemplos, gente, exemplos pequenos, que eu vejo assim que muitas vezes o gestor na correria passa por cima, problemas de comunicação que acontecem e erros acontecem, eles tocam o barco e falam, não, isso é muito pequeno. Não é pequeno, não. Não é pequeno. Né? A gente tem que prestar atenção, tem que olhar o detalhe. É no detalhe que mora o segredo. São os pequenos comportamentos, os pequenos hábitos do dia a dia da nossa equipe que vão mostrando como é que essa equipe é. Se você não está prestando atenção, passa batido. Você acha que não vale a pena conversar, ou você não está disposto a dedicar um tempo para conversar sobre aquilo. E aí aquilo é uma coisa pequena, vai crescendo, até que um dia o problema vai ficar grande. E aí talvez você pense até em mandar embora aquela pessoa. Poxa, mas você já teve tanta oportunidade de ajudar essa pessoa a desenvolver, melhorar, e você não usou dessa oportunidade, né? Então, não é para tocar o barco, não, gente. É para sem tratar do assunto, tem que tratar do assunto, né? Qual que é o segundo cenário? O gestor vai lá, acabou o problema, resolveu aquele desafio, reúne todo mundo e chama atenção coletivamente, né? Chama atenção de todo mundo ali, ou daquele colaborador que estava naquele problema coletivamente. Qual que é o grande problema disso, gente? Desmotivação, frustração, vitimização, não gera aprendizado. Porque a pessoa fala, poxa vida, eu estou sendo exposta aqui pelo meu gestor. Né? Então, assim, até ele teve uma iniciativa interessante, que é de reunir a equipe. Então, ele está preocupado em gerar aprendizado, mas a forma como ele está fazendo não vai resolver. Né? Eu já tive, assim, diante de muitas situações de participar de reuniões de times, para ver como é que o gestor estava conduzindo a equipe dele, e eu brincava assim, eu falava assim, eu quero sentar do seu lado, porque dependendo da situação, eu dou um chute na sua canela, você fica quieto, né? Quando eu percebia que ele já estava começando a dar feedback direto ali naquela reunião para uma pessoa, eu já dava uma cutucadinha, não, então, gente. Aí ele lembrava de voltar para o estado da liderança efetiva, né? Então,
Aí tem líder que fala assim, não, mas é um problema da equipe, eu tenho que falar para a equipe como um todo. Ok, tem situações que realmente a gente precisa chamar a equipe e conversar coletivamente, mas muito cuidado com essa situação. Porque geralmente isso não é verdade. Geralmente tem uma pessoa que precisa de uma conversa específica e outra precisa de outra conversa. Porque foram atitudes diferentes que elas tiveram naquela situação. E se você fala coletivamente, você muitas vezes leva a equipe para uma posição de reclamação, de vitimização, de se sentir exposta, que não vai gerar nenhum aprendizado. Então, chamar atenção, reclamar, não muda ninguém. Geralmente, a pessoa numa situação como essa, ela vai entrar no estado que a gente chama de luta ou fuga para se defender e para se justificar. E aí é o que a gente vê no dia a dia, a maioria das lideranças reclamando, que a equipe só justifica, justifica, justifica. Essa é a resposta natural para uma comunicação ineficaz da liderança. Se a sua equipe só se justifica, pare para pensar como é que você está se comunicando com ela. Porque você talvez não está criando a condição ideal para que a sua equipe ouça, esteja aberta para ouvir o que você tem a dizer e transformar o comportamento em algo melhor. E o terceiro cenário é um gestor que conversa com os responsáveis individualmente para dar feedback corretivo e coletivamente buscar aprendizado. Veja que tem dois momentos aqui. Depois que a gente passou por um problema, eu vou usar esse termo aqui agora, depois que a gente enfrentou um problema ou um conflito, enfim, uma situação que aconteceu na empresa, a gente precisa aprender com aquilo, gente. Eu vejo assim um desperdício de energia organizacional porque as pessoas não conversam. O que vai acontecer? O mesmo problema. Amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, vai acontecer a mesma coisa. Porque, segundo Einstein, vocês já devem ter ouvido isso, né? Loucura é querer resultados diferentes fazendo da mesma forma. Por que você acha que a sua equipe vai entregar um resultado diferente se você não mudou a forma, né, de lidar ou se eles não fizeram nenhuma mudança de comportamento? Então, a cada situação de problema, nós precisamos sentar e falar o que a gente aprendeu com isso. O que eu, como líder, aprendi, o que você, como membro da equipe, aprendeu, o que nós, como equipe, aprendemos, o que nós, como empresa, aprendemos, o que faremos de diferente para que isso nunca mais aconteça. Gente, quantas vezes no último ano você esteve numa conversa como essa? Quantas empresas, organizações praticam esse aprendizado coletivo? São muito poucas, né? Então, o hábito de fazer de cada desafio uma oportunidade de crescimento e aprendizado, ele é excepcionalmente importante para a liderança. Porque o que é você ser um líder efetivo? É você trazer o melhor das pessoas à tona. Que cada um dê o seu melhor. E se cada um da equipe estiver sempre dando o seu melhor e melhorando para que o seu melhor seja cada vez melhor, ninguém segura você. Ninguém segura a sua equipe, né? Então, o líder efetivo é aquele que consegue trazer o melhor de todos, para que cada um consiga entregar os seus resultados com satisfação e com sustentação no longo prazo. Não é só uma vez por mês que ele vai ter um bom comportamento, não é só um mês por ano que ele vai entregar um bom resultado. Se você não para conversar, você não está evoluindo em nada com a sua equipe. E eu digo para vocês, em todos esses anos, foram pouquíssimos os casos em que eu ouvi do gestor ele me dizer que, diante de todos os problemas que eles viviam, eles tinham sempre uma conversa pós-problema resolvido para falar de aprendizado, né? Para compreender como que aquilo aconteceu, por quê e o que eles fariam de diferente dali para frente para que aquilo não acontecesse mais. Isso não é um hábito. Tem 1 milhão de desculpas para que isso não seja feito. Estava muito corrida, eu não tenho tempo, eu estou com muito projeto, eu estou atrasado com um monte de coisa, não deu tempo. Ou alguns falam assim, não, a equipe já conversou, já resolveu por si só. Conversa, gente. A equipe é você, líder, e eles. Não existe equipe que é formada pelos colaboradores sem o gestor, sem o líder, né? A definição de equipe pressupõe uma liderança. Então, fazer o processo de aprendizado é extremamente importante para que você consiga evoluir. E vejam que o que é o dia a dia da liderança? Gente, é isso. É preparar a equipe para o antes, para o durante e para o depois dos desafios. Porque não é fácil o dia a dia de nenhum negócio, de nenhuma organização. O nosso dia a dia, ele é e deve ser desafiador. Justamente para ser interessante, né? Porque senão fica monótono. Você está num trabalho
que não te desafia, não vai ficar muito tempo motivado, né? Então, o desafio, ele vai vir, ele é importante que ele venha, mas quando os erros acontecem, os problemas acontecem no dia a dia, nós temos que aproveitar. Só um pouquinho que abriu ali o áudio. Vamos fechar todos os áudios, Janaína, por favor? Feche todos, por favor, novamente. Pronto. Então, nós precisamos aproveitar esses desafios, esses problemas, para a gente crescer com eles. Eu acho um desperdício. A minha equipe é testemunha disso. O quanto eu sou repetitiva até nisso. Eu falo, gente, ok, vocês já resolveram esse problema. Vocês já reuniram para aprender sobre ele? Vocês já deram feedback? Vocês já conversaram para que isso não aconteça novamente? Porque se vocês não fizeram isso, não fizeram isso, o erro é duplo. Errou no problema e errou no pós-problema. Então, isso deveria ser uma premissa de todos nós gestores. Não deixar nenhuma oportunidade de aprendizado passar em vão, né? Fazer disso nosso mantra. Então, assim, como resumo do que eu falei agora das situações para vocês, gente, primeiro ponto é alinhar objetivos, papéis e responsabilidades. Se você, gestor, se você, líder, fizer esses 3 passos aqui, você já vai ter 90% daquilo que um líder precisa para ser efetivo. Se você alinhar e realinhar, e realinhar, e realinhar objetivos, papéis e responsabilidades com a sua equipe. Né? Por que realinhar? Porque muitas vezes você acha que ficou alinhado, mas não ficou. Então tem que checar. E os objetivos mudam, a gente alcança, vem novos objetivos, então isso é um processo que não vai acabar nunca. Né? Então, se você dedicar tempo para individualmente, coletivamente, fazer esse alinhamento, checar a compreensão das pessoas sobre os objetivos, papéis e responsabilidades. E você, ao longo do tempo, instigar essa equipe para fazer uma autoavaliação, se ela está funcionando bem em termos de objetivos, papéis e responsabilidades, você vai ver já o quanto isso já vai mudar os problemas e conflitos, o quanto eles vão reduzir dentro da sua área. Segundo ponto, se você aprender e fazer disso um mantra, encontrar soluções com e não para a equipe, você vai ver o amadurecimento dessa equipe, o quanto eles vão aprender mais, o quanto eles vão ter mais vontade de contribuir, né? Eu estou falando da grande maioria. Talvez tenha alguém que fala, não, eu queria uma coisa mais light, eu não queria ficar sendo muito pressionado, prefiro uma liderança que não me pergunte muito. Aí, meu querido, pensa bem o que você quer fazer com essa pessoa, né? Porque não é o perfil de gente que a gente quer na nossa equipe. Ah, mas se eu não tiver autonomia para fazer nada com essa pessoa, insiste um pouco com ela, mostra o benefício dela aprender, mostra o benefício dela contribuir para a organização. E procure dar desafios para essa pessoa, traga ela para perto de você. Eu já vi casos assim de pessoas que estavam desacreditadas na organização, que ninguém queria ela mais e que essa pessoa foi resgatada porque um líder acreditou nela e trouxe ela para junto, né? Eu sempre acho que a gente tem que tentar antes da gente desistir e não é poucas vezes não. Então, encontrar soluções com e não para a equipe. Encontrar soluções com e não para a equipe é difícil porque vai exigir de você como líder aprender a escutar mais e perguntar mais. São coisas difíceis para a liderança que está acostumada a dar solução rápido, quer resolver, é mais prático, e é mesmo mais prático. Mas não te leva muito longe. Né? Mantenha a equipe no nível de maturidade baixo, dependente de você, e você sobrecarregado muitas vezes com o operacional, sem focar naquilo que importa efetivamente para a organização. E, por fim, dar feedback gerador de aprendizado. Sentar com a sua equipe depois das situações acontecidas, compartilhar a sua percepção e convidar essa equipe a aprender com aquilo, a compreender o que precisa ser feito de diferente dali para frente. Né? Se você não cuidar desses 3 aspectos, você não tem uma equipe em processo de desenvolvimento. Você vai sempre lidar com as mesmas situações. Uma equipe que se justifica, que comete os mesmos erros, que depende de você para tudo e que não percebe você como líder, né? Percebe você como responsável da área. Isso é muito diferente de liderança, gente, porque liderança é trazer o potencial das pessoas à tona. Para trazer esse potencial, você vai ter que estar junto
envolvido com essas pessoas, trazendo essas pessoas para a autorresponsabilização, que é essencial, né? Então, gente, o que isso significa aqui nessa escadinha? Primeiro, cada interação que você tenha com a sua equipe, individual ou coletivamente, aumente o nível de confiança mútua. Porque se essa equipe percebe que você, antes, durante e depois dos desafios que acontecem na empresa, das adversidades que acontecem, você está ali com eles para aprender, para encontrar solução, e não para encontrar culpado, e não para achar quem é que fez errado o quê, mas que você está ali para realmente aprender e construir soluções, isso vai aumentar muito a confiança. Porque quando uma equipe não confia no líder, porque ela sabe que o líder está ali só para achar o problema, ela coloca os erros embaixo do tapete. Ela começa a esconder do líder o que está acontecendo. E você descobre depois, lá na frente, um problema. Né? Então, fazer com que essa interação seja positiva é fazer com que cresça a confiança mútua entre eles e deles com você como líder. Segundo, aumentar a autoconfiança. Quando você chega e diz assim, equipe, vocês têm a solução para isso. Eu tenho certeza que vocês sabem como resolver isso. Vamos lá, vamos contribuir com essas ideias e perspectivas. Quando você faz isso com a sua equipe, você está alimentando a autoconfiança deles, está dizendo, vocês podem, eu acredito em vocês, eu confio que vocês têm capacidade para isso. Né? E aumentar a autoconfiança é extremamente importante para a motivação, porque a pessoa percebe, né, que ela tem um espaço ali dentro e trabalha o orgulho, que nós já vimos lá no início, que é um dos fatores motivacionais. Terceiro, gerar a autorresponsabilização. Gente, o mundo seria tão melhor se todas as pessoas fossem autorresponsáveis, é ou não é verdade? Né? Se cada um, diante dos problemas, falasse, peraí, como é que eu contribuí para a situação estar assim? Em vez de pensarem, aquele outro que fez isso, apontar um dedo para outra pessoa, apontar para si e falar, como eu estou contribuindo para isso? As metas não foram batidas, como eu contribuí para isso? Teve um problema de comunicação na empresa, como eu contribuí para isso? Aquele projeto não ficou bem feito, como eu contribuí? Aquele cliente reclamou da empresa, como eu contribuí? Então, quando a gente faz com que cada um perceba a sua parcela de responsabilidade, a gente amadurece a nossa equipe. Né? Porque a gente só trabalha naquilo que a gente acredita que nós devemos trabalhar. Se eu não vejo nada que eu fiz de errado, eu vou trabalhar o quê em mim? Nada. Né? Então, sem autorresponsabilização não tem transformação, não tem mudança. E você, líder, tem que estimular isso através daqueles 3 passos que a gente acabou de falar. Toda interação tem que gerar aprendizado. Então, mais uma vez, reforçando aqui a importância de você sempre convidar a sua equipe a pensar sobre o que nós aprendemos com essa situação que nós vivemos, para que daí você tenha motivação. Né? Então, compreender essa dinâmica da interação é fundamental para que, no final das contas, você consiga ter uma equipe engajada nos resultados, nos projetos, na melhoria contínua, em como cuidar melhor da empresa, em como cuidar melhor dos recursos, porque daí sim você vai conseguir fazer mais com menos esforço. Né? Esse é um lema que a gente usa dentro do Grupo Valory, quando a gente fala de liderança, que para mim e para nós do grupo, um líder efetivo é aquele que faz mais com menos esforço, gente. Porque com muito esforço a gente já faz, né? Vamos lá, lerê, muito suor. Mas e fazer com menos esforço? A gente precisa ter técnica de liderança para conseguir fazer com menos esforço. Mas aí fica um conselho fundamental. Preste atenção em sua equipe. Gente, olha que coisa básica. E é impressionante como eu preciso repetir isso inúmeras vezes, e como eu tenho repetido isso inúmeras vezes, né? Eu tive casos, assim, de coaches que chegaram dizendo assim para mim, sabe do quê? Sabe qual é a verdade? Eu vou te dizer a verdade, ó, não gosto de gente, não. Oh, negócio difícil. Não, muito complicado trabalhar com pessoas, eu não gosto. Eu falo, mas meu Deus do céu, você é gestor, como assim você não gosta de gente, né? Isso é um pressuposto. Gerir significa que você vai gerir os processos, as pessoas, para encontrar os resultados, né? Então, não tem como não gostar de gente e querer ser líder, gente. É impossível. Se esse é seu caso, pensa bem se você está na função certa, né? Porque é importantíssimo, isso não tem como ser diferente. Porque se você não gosta de gente, você vai evitar o máximo possível o contato com as pessoas. Diante dos problemas, você vai evitar até ir na área naquele dia, porque você não quer conversar com ninguém. Né? Se você gosta de gente, você vai falar, peraí, eu tenho uma oportunidade agora de aprender com essa equipe, diante de um problema, vamos aprender juntos, isso é bom. Vamos sentar, vamos conversar. Né? E esse conselho é fundamental, porque se você não prestar atenção, você vai perder as oportunidades de aprendizado com essa equipe.
Você não vai perceber que tem um colaborador na equipe que pode estar com um problema de relacionamento com outro. Você não vai perceber que tem um conflito ali na sua área. Você não vai perceber que talvez tenha uma outra área com conflito com a sua área, né? Então, prestar atenção é olhar, é ouvir, é perguntar, é se interessar pelo que está acontecendo. Viu uma cara feia? Não faz de conta que não é com você, não. A gente fala assim, mas você não é comigo, não. A pessoa vem mal-humorada, eu que tenho problema. Ok, se ela veio mal-humorada um dia, tudo bem, mas se isso começa a ser uma frequente, melhor você prestar atenção. E hoje em dia, gente, assim, brincadeiras à parte, dá para você prestar atenção, inclusive pelas mídias sociais, né? As pessoas têm postado muitas emoções que elas sentem. Dali você já vai conhecer também o que está acontecendo com a sua equipe, está com problema. Talvez tenha alguém com problema e que você, como líder, não está considerando aquilo, né? Quantos gestores que eu conheço que não têm ideia nem se os colaboradores da equipe deles são casados, solteiros, separados, têm filhos, não têm filhos, porque não tem interesse. Mas, gente, liderança tem, né? Tem esse desejo genuíno de estar com as pessoas, de contribuir para que essas pessoas cresçam, se sintam motivadas e satisfeitas no seu trabalho. Veja só que grande responsabilidade é essa, né? Então, prestar atenção em sua equipe é fundamental. E vai fazer com que você consiga o que a gente fala, né? De mais com menos esforço. Ok? Então, são poucos passos. Eu acredito, gente, que a gente na vida, para a gente poder mudar de verdade os nossos comportamentos, a gente tem que aprender a escolher o que é prioritário, né? Então, se dá para você fazer um esforço agora para melhorar a sua liderança, siga esses passos que eu falei para vocês hoje, né? Eles são simples, mas não são fáceis, né? São simples de serem compreendidos, não são fáceis. Por quê? Porque lidar com gente não é fácil. As pessoas vão reagir, cada um reage de uma forma, e você vai ter que aprender a lidar com isso tudo. Mas eu posso te garantir que isso vai trazer para você uma enorme satisfação e aí sim, aquela percepção, né, coletiva da organização de que você é um líder efetivo, né? Você percebendo isso, a sua equipe percebendo isso, a sua organização percebendo isso, né? E aí você vai ser finalmente o líder que você gostaria de ter, que é o lema do nosso programa de liderança do FAO. Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui já, eu vou então dar uma olhada nas perguntas agora, e depois eu vou falar para vocês, para quem quiser ouvir rapidamente sobre um programa que a gente tem de liderança, que vai acontecer aqui em Mato Grosso. Essa pesquisa da Gallup, bom, Janaína já respondeu alguma coisa aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu possa responder a vocês. Cadê? Quem mais que tem pergunta? Quiserem mandar perguntas agora, gente, podem mandar que eu estou aqui para responder para vocês, tá? Porque eu estou disponível por mais aí uns 10 minutinhos para responder perguntas. Perguntas sobre desafios, né? De repente. O que é legal nesse tipo de ambiente de troca, como a gente está fazendo aqui, é que vocês já vão falando, seus comentários vão contribuindo e um ou outro já vai aprendendo entre vocês. Isso é muito legal, né? Então, vamos ver aqui a pergunta que a gente está falando, né? Quando o líder tem medo da reação do colaborador. Bom, com certeza, as reações diante de feedbacks não são previsíveis de uma forma global. Mas se você parar para pensar e você já tem um relacionamento com o seu colaborador, você já meio que sabe como cada um reage. E aí você tem que fazer o quê? Preparar esse cenário. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os líderes é que antes de você dar um feedback, você deve falar da sua intenção, de qual que é o seu objetivo ali, né? Então, por que você está ali dando aquele feedback? Se você já começa uma conversa de feedback dizendo isso, da sua intenção de contribuir, né, de ajudar aquela pessoa a se desenvolver, ajudar aquela pessoa a conseguir mais daquele trabalho dela, essa pessoa já vai desarmar de uma certa forma. A perspectiva desse feedback vai ser muito melhor. Mas mesmo assim, pode ser que mesmo assim essa pessoa tenha uma reação forte e não aceite o seu feedback. Aí você diz, olha, você tem todo o direito de não gostar do feedback que eu te dei, mas eu gostaria que você refletisse sobre ele, que você pensasse um pouco sobre ele. Uma vez eu dei feedback para uma gestora que eu tinha, né, que já não está mais na empresa, e ela ficou muito, muito reticente, ficou muito
resistente ao meu feedback. Ela não concordou com o meu feedback. E aí eu pedi para ela que ela conversasse com 3 pessoas da equipe, pedisse o feedback, checasse com essa equipe, se essa equipe a percebia daquela forma e que a gente voltaria a conversar dali uns dias. Claro que eu dei aquele feedback para ela baseado em tudo que eu percebia na relação dela, não só comigo, mas com a empresa como um todo. Aí ela foi, conversou, pegou esse feedback e voltou para conversar comigo. E quando ela voltou, ela falou, realmente, eu não percebia que eu tinha esse comportamento. Então, muitas vezes, gente, é falta mesmo de percepção. E aí você, como líder, tem que ser humilde. Já aconteceu também de eu ouvir do meu liderado que ele não concordava comigo e ele me convenceu que eu estava errada, que eu estava tendo uma percepção muito relativa sobre aquela situação. Eu acho que também cabe a nós, líderes, sermos humildes para reconhecer quando a gente está errado, né? Mas a gente precisa pedir feedback. Isso é uma coisa muito difícil, né? O líder tem muito receio de pedir feedback, porque ele acha que se ele pedir feedback, ele, de uma certa forma, está se colocando numa posição inferior na relação com o seu liderado. Isso não é verdade. Nós estamos ali adulto com adulto, nos relacionando, não é? Então, pedir feedback é uma forma fantástica de você aumentar seu autoconhecimento e poder trabalhar naquilo que realmente funciona. Uma pergunta aqui. Lorena, esses conceitos também funcionam com a geração Y? Com certeza absoluta. Eu acho que até mais, viu? Eu não sei o seu nome aqui, está escrito só iPhone, mas a geração Y ela precisa mais ainda de atenção, mais proximidade, porque ela gosta de relacionamentos próximos. Então, com certeza, vale a pena você aplicar com essa geração também. Qual o primeiro passo para perceber uma equipe? Conversar com essa equipe, sabe, Neucia? Conversar, sentar com eles juntos, combinar. Eu acho que todo líder tem que começar o relacionamento com a sua equipe com combinados. Gente, vamos combinar como é que nós vamos lidar com as situações? Vamos combinar como é que a gente vai lidar quando tiver um problema? Deixa eu falar para vocês como eu gosto de lidar, como eu gosto de me comunicar. A melhor coisa para fazer é isso. E deixar esse canal aberto, sabe, Neuci? Deixar aberto. Dizer, olha, se vocês quiserem compartilhar comigo a percepção de vocês sobre minha liderança, eu estou aberta, porque eu estou aqui para me desenvolver e ser uma líder efetiva. Então, acho que o primeiro passo é isso, é você deixar esse canal aberto para essa equipe ter liberdade para trazer para você aquilo que eles percebem, ok? Então, acho que isso é algo que pode ser o início aí para você. O que mais, gente? De pergunta. Eu vi aqui que tem gente perguntando sobre bibliografia introdutória sobre esses conceitos. Lucas, eu leio muito, né? Eu leio muito de todo jeito. Eu não leio só livro, eu leio artigos, eu gosto de assistir vídeos, eu faço cursos EAD de programas mundiais, enfim, vou para a sala de aula. Então, quando eu monto um programa, uma palestra como essa que eu montei para vocês, porque ela não existia, né? Eu monto com base em muita coisa que eu leio, que eu vou juntando e vou criando. Mas se você puder mandar o seu e-mail para nós, eu peço para a minha equipe mandar para você uma lista de livros que a gente costuma recomendar para a liderança, tá bom? Não especificamente sobre o que eu falei aqui, porque o que eu falei aqui é o conjunto de vários conhecimentos, mas de livros que você pode ler, tá bom? Fique à vontade. Leandro quer saber se eu posso dar uma palestra específica sobre feedback. Vou botar na minha lista de planejamento aqui, Leandro. Se você for líder e quiser, a gente tem aí também uma oportunidade de um programa de liderança, que eu já falo dele, que a gente trabalha bastante o feedback com muitas práticas. Com certeza o líder sai do programa sabendo dar feedback, né? Neuci está perguntando se o período de sondagem para perceber a equipe é correto. Não entendi sua pergunta, Neuci, se o período de sondagem para perceber a equipe é correto. Eu acho que a gente está percebendo a equipe o tempo todo, né? Não tem eu posso ter um liderado que está comigo há 8 anos, há 10 anos, eu continuo prestando atenção e percebendo como é que eu estou em relação a ele. Porque a gente também não é estático, né? A gente também tem ciclos, tem fases. Eu acho que é um processo que às vezes você deixa de prestar atenção, daqui a pouco você retoma essa atenção e você vai sempre monitorando a si mesmo. Lembra? A gente tem que colocar atenção naquilo que a gente controla, né? Que é a nossa parte de responsabilidade. Então, sim, sempre observar, sempre estar atento e pedir feedback também sobre sua liderança.
Lorena, além de um perfil aberto para o diálogo, quais habilidades você acha que um líder precisa desenvolver ou ter para desenvolver a função? Bom, eu coloquei aí alguns que eu acho que são extremamente importantes, os de hoje, né, de alinhar papéis e responsabilidades, de encontrar solução junto com a equipe, de gerar aprendizado sempre. Eu acho que eles são extremamente importantes. E está tudo muito ligado à comunicação, né? Então, assim, trabalhem a comunicação de vocês. Não deixem de fazer isso. Esse é um aspecto extremamente importante. A gente sabe que relacionamento é a comunicação, é o que você fala e o que você não fala que faz a diferença. Então, coloque atenção na sua forma de comunicar e no impacto que ela tem sobre a equipe, tá? Acho que isso aí faz toda a diferença. Gente, então, para usar esses últimos minutinhos, eu quero falar para vocês aqui sobre o nosso programa de formação de liderança, né, que é o FAO. Eu vou até colocar aqui para frente como que ele funciona, né? Então, quando a gente desenvolveu o FAO, a gente pensou assim, como é que a gente pode colocar um programa, como é que a gente pode colocar líderes dentro de uma sala durante 5, 6 meses para que eles entrem e realmente saiam diferentes. Eles entrem do jeito que eles são e saiam diferentes. Para não ser mais um programa teórico com um monte de conteúdo, mas que não tenha prática, né? Que não tenha transformação. E aí surgiu o FAO. Nós estamos já no 10º ano do FAO, que é o nosso programa de liderança que a gente tem aberto e também temos fechado. E nele a gente combina várias metodologias para gerar o melhor resultado nessa transformação que a gente deseja. Então a gente combina sala de aula com muita prática, mas muita prática dos comportamentos que a gente deseja, o coaching individual entre os módulos, para que a pessoa possa, naquela sessão, compreender como ela vai colocar em prática algum comportamento específico que ela precisa como líder, e ter um apoio de uma coach que vai ajudá-la a pensar em como, no dia a dia, com aquela equipe que ele tem, ele vai praticar aqueles conceitos e aquelas ferramentas que ele aprendeu em sala de aula, né? Então, é muito importante casar os dois. E, entre módulos também, a gente vai ter, a partir deste ano, uma novidade, que são os webinars. Então, eu estarei com esses líderes que estarão conosco no FAO. Em cada mês, eu estarei com eles para trazer alguns desafios do desenvolvimento deles de liderança, para trazer algumas provocações e alguns conteúdos inovadores também, né? Então a gente vai ter, além de sala de aula, além das sessões de coaching individual, eles vão ter webinars comigo, somados aos artigos e vídeos que eles já recebem entre módulos e mais novidades que nós já estamos trazendo também para o FAO, para botar tecnologia no FAO. Então, o FAO ele tem sido um programa muito procurado, a gente tem ele já há 10 anos e já temos 2 turmas agora para o primeiro semestre e 2 para o segundo semestre, uma em Cuiabá e uma em Sorriso no primeiro e uma em Cuiabá e em Rondonópolis no segundo. E eu tenho certeza que a gente vai novamente esse ano, como foi o ano passado, lotar as turmas, porque os feedbacks, depoimentos do programa são espetaculares. Então fica o convite para vocês interessados conhecerem um pouco mais sobre o FAO, sobre o programa, né? E quem sabe participarem conosco, virem fazer parte dessa comunidade de líderes FAO. Ok? Pessoal, essa era a mensagem, o recado que eu queria deixar para vocês hoje, né? Sobre como você realmente é um líder efetivo. Então faça essa reflexão, pare para pensar sobre a qualidade do tempo que você está dedicando no relacionamento com a sua equipe, né? Coloque em prática o resumo da conversa que eu trouxe para vocês hoje aqui e contem conosco do Grupo Valory para ajudá-los nesse desafio de desenvolvimento de vocês como líderes. Vai ser um prazer, uma honra fazer parte dessa jornada e pode ter certeza que não só a sua equipe, não só a sua empresa ou a sua organização, mas a sociedade como um todo agradece, porque nós precisamos de mais líderes neste mundo, né? Para a gente transformar aquilo que a gente tanto deseja na sociedade, né? Transformar o mundo num mundo melhor. Então, parabéns mais uma vez por ter escolhido estar aqui, dedicar essa 1 hora para o seu desenvolvimento. Espero ter contribuído um pouquinho com alguns insights e espero vê-lo novamente no futuro em outras oportunidades, tá bem? Muito obrigada a todos, uma ótima noite e não esqueça, seja o líder que você gostaria de ter. Obrigada. Um beijo a todos. Tchau, tchau.